Estamos de volta com o Canal Livre, conosco aqui hoje o deputado Jair Bolsonaro. E, Júlia, por favor, você quer abrir o bloco? Deputado, queria voltar a essa questão, voltar a debater economia e falar um pouquinho sobre esse perfil do senhor intervencionista, nacionalista e agora um liberal. Quais reformas microeconômicas que o senhor acha que são as mais importantes? Quais o senhor colocaria em prática assim que assumisse? E como o senhor vê a participação do capital externo na economia brasileira? Inclusive, por exemplo, China. O senhor já mostrou alguma resistência à China. E compra de terras, por exemplo, o senhor acha que os estrangeiros podem adquirir terras? Qual o limite? Bem, vamos começar pelo último, né? Compra de terras. Vamos supor que eu fosse o dono da despensa da tua casa. O que você comeria amanhã? O que eu quiser. Quando se fala em China, a China tem montanhas de dinheiro. Poderia ser um outro país, mas no momento é a China. Há muito se discute, né? E já compraram em parte terras agricultáveis no Brasil. Vão matar o nosso agronegócio. A nossa segurança alimentar, com toda certeza, estará na mão dos chineses no futuro. Nós queremos isso? Inclusive, a mão de obra deles é barata. Daí um jornalista, outro dia, ao eu falar isso, né, ele comentou lá na outra ponta da linha: nós temos a legislação brasileira aqui que vai impedir isso daí. Falei, não impede os cubanos. Os cubanos aqui, inclusive, 75% do salário deles vai embora. Okay? Aqui eles vão trabalhar diuturnamente, como trabalham na China, e eles vão ter uma produtividade muito melhor do que nossa. Nós vamos matar o nosso agronegócio. E o sinalização, que infelizmente, eu estou certo, infelizmente, é o ICMBio e IBAMA, aparelhado com gente de esquerda, à vontade lá, né, petista ainda, estão multando adoidado aqui os fazendeiros, em especial do Rio Grande do Sul. Vai, no meu entender, daqui a pouco, né, fazer com que essas pessoas produzam menos, não produzam ou vendam suas terras. Temos mais de 100 fazendas invadidas em Mato Grosso do Sul. Quem invade agora é o índio na frente, o MST atrás. Tenho fotos para mostrar para vocês, estações de torre de transmissão de energia elétrica no sul do Pará, com 200 pneus embaixo deles. O MST pronto para tocar fogo, derreter a torre, interromper a energia. Mas, deputado, voltando à questão da Júlia, que é o seguinte: as medidas microeconômicas. Eu vou fazer uma pergunta que sintetiza. Desburocratizar. Você leva 90 dias para abrir empresa no Brasil, isso não pode acontecer. Não, mas eu vou fazer uma pergunta que sintetiza isso. Como combater o déficit fiscal estrutural? Primeira medida, qual seria? Olha, eu perguntaria, obviamente, para os meus economistas, né? O que eu posso responder... Esse é o maior problema do Brasil. É o maior problema do Brasil. Você tem que combater a corrupção, você tem que privatizar muita coisa, sim, ok? Para você ter superávit, tá? Você tem que conversar com todo mundo da sociedade, ok? E buscar medidas para facilitar a vida que quer produzir. E quem é empreendedor, coisa que não tem. O governo só lembra de nós, aqui do povo, aqui embaixo, na hora de ir na jugular dele e arrancar muito dinheiro para nós. Quando é que os economistas que o senhor tem reunido vão apresentar um projeto para o senhor defender? E quem são esses economistas que o senhor mantém tanto segredo? Está aqui, o Brauman está nos acompanhando. Quem mais? O Abrão está nos acompanhando aqui. O outro Saxida também está nos acompanhando. Tenho visto de longe alguns outros economistas, tá? Para ver qual seria a melhor linha para ser adotada. Afinal de contas, plano de governo, Mito, você sabe que eu tenho que apresentar por ocasião de uma possível registro de candidatura, que seria em agosto do ano que vem. Se você apresenta um plano de governo que tenha qualquer brecha, você vai levar paulada de tudo quanto é lado. E quem apresenta na frente sai em desvantagem. Agora, de qualquer forma, o Brasil precisa de melhorar a infraestrutura, logística, por exemplo. Não tem, se começar a crescer, não tem energia. Não tem energia. Como? E o Brasil não tem poupança para isso. O senhor já disse, por exemplo, no investimento, o senhor não aceita o capital chinês, por exemplo? Depende da forma como ele está sendo investido aqui. Por exemplo, nós poderemos investir em energia, tem que investir. Você vai para Roraima, é um estado que não tem densidade eleitoral, então o pessoal não dá bola para Roraima. Lá você tem condições de ter energia eólica, tem solar e tem também as convencionais nossas, via hidrelétrica. Essa última você não consegue fazê-la. Por quê? Problema ambiental e problema indígena. Você tem que solucionar esse problema aí. Você pode ver, quando me permite aqui falar em economia um pouquinho mais, outras áreas, quando se fala, por exemplo, em turismo, que movimenta 10% do PIB no mundo, a questão ambiental não permite você fazer turismo na Baía de Angra dos Reis. Não permite você fazer turismo na região de Foz do Rio Ribeira de Iguape. Você pega Cananéia, você pega a Ilha Comprida e pega Iguape, você não pode fazer turismo ali. Essa maneira xiita de tratar a questão ambiental prejudica e muito a nossa economia.
A economia vai bem quando o cidadão vai bem. Quando você tiver liberdade para exercer uma profissão, abrir com facilidade o seu negócio e começar a produzir algo. Aí a economia começa a ir bem, no meu entender. Mônica, Deputado, última pergunta. Há um consenso no Brasil de que o consumo é sobretaxado, o que penaliza quem tem menor renda, e a renda não é taxada no nível que a gente pudesse comparar com países de primeiro mundo, por exemplo. O senhor está discutindo com seus economistas a possibilidade de uma mudança nesse sistema? O senhor toparia discutir a criação ou a volta de impostos para o chamado andar de cima? Eu só aceito fusão ou extinção. Porque como é impossível o Brasil pensar em economia. A tal da curva de Laffer, né, que aprendi há pouco tempo, reconheço. Eu sou técnico em artilharia. Sei fazer derivada, integral, calcular tiro, essa é a minha especialidade. Sou formado em educação física também. Mas a tal da curva de Laffer, a partir daquele momento, se você aumenta o imposto, diminui a arrecadação. Nós já ultrapassamos. A curva de Laffer está em Marte, Saturno, não sei, está longe daqui. Você tem que trazer para dentro. Você vê, o prefeito do Rio de Janeiro pintou um problema, ele viu que vai ter problema de déficit na frente, aumentou o IPTU. Aqui o próprio prefeito de São Paulo, no tocante aos radares, continua multando da mesma maneira, taxou a Netflix, tá? E criando impostos cada vez mais. Você não pode partir por aí. Você tem que ter outras formas, né, para você fazer economia. E não apenas ver o teu lado, você tenta se reequilibrar ou não quebrar, quebrando o povo brasileiro. A economia vai bem quando o seu povo for bem. Deputado, chegamos ao final. O senhor tem 1 minuto para a sua despedida. Obrigado pela oportunidade. Sou o capitão do Exército Brasileiro. Se essa for a missão de Deus, o destino, serei soldado do povo brasileiro. O Brasil precisa de um presidente honesto, que é quase um palavrão no meu meio, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Defenda a família, dê a posse de arma de fogo para o cidadão de bem, acabe com a nossa economia pelo viés ideológico o mundo todo, aceite parcerias dos bons países para nos desenvolvermos aqui, aproveitar o nosso subsolo agregando valores. Eu acho que é por aí que nós podemos ir para frente. E não aceitar indicação para os seus ministérios na base do toma lá da cá. Porque aí está, no meu entender, a origem da ineficiência e corrupção do Estado brasileiro. Muito obrigado. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do deputado Jair Bolsonaro, dos meus colegas